Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui então para nosso momento especial de estudo. Eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor aqui do Centro de Mídia de Filosofia e vamos trabalhar hoje um conteúdo interessante cujo objeto de conhecimento são os direitos sociais, políticos e civis. E dentro desse aspecto nós vamos ver os direitos civis, políticos e sociais e as lutas e também as suas conquistas. Então esse é o nosso conteúdo. Vamos agora então para a nossa aula. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouco hoje sobre a questão dos direitos, nossos direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, enfim, os direitos humanos, os direitos que estão ligados com o ser humano, que são importantes para a nossa vida, a nossa convivência dentro de uma sociedade. Afinal de contas, sem o direito, não existe lei, não existem regras, O que faz com que haja uma harmonia numa sociedade são os direitos, Todos esses direitos aí, eles ajudam, então, para que as pessoas vivam bem numa sociedade, que elas possam realmente ter dignidade, encontrar dignidade na sua vida, na sua família, enfim, em todo o conjunto da sociedade na qual ele faz parte. Mas se nós vamos falar de direitos, é importante a gente começar então pensando o que realmente significa essa palavra direito. Então nós sabemos que o direito ele está aí presente, ele tem um símbolo, quando a gente fala do direito, da justiça, nós conhecemos esse símbolo aí, que é o símbolo de uma balança, uma mulher segurando uma balança. O que significa então esse símbolo aí? Só uma curiosidade para a gente entender, O que significa, por exemplo, a balança? Balança significa equilíbrio, Toda balança, então, ela tem que manter um equilíbrio. O peso nessa balança, ela vai desequilibrar ou vai equilibrar, as suas partes ali. Então, dentro do direito, é esse equilíbrio, que tem que ter, toda a lei, toda a justiça tem que ter um equilíbrio. Então, por isso o símbolo da balança, Tem uma mulher com uma venda nos olhos, que é a cegueira da imparcialidade, O que quer dizer isso aí? Isso quer dizer, essa venda nos olhos, é que a justiça, o direito, ele tem que ser imparcial. Ele não pode fazer justiça, uma lei, pensando apenas em um pequeno grupo em detrimento de outro. Então a lei ela tem que ser igual para todos. Quem é da lei, quem é da justiça, um advogado, um juiz, eles têm que ser o quê? Imparciais. Por isso que tem esse símbolo aí da venda nos olhos, Para tratar dessa ideia da imparcialidade. E depois tem um martelo, também da justiça, que é aquele martelo, que o juiz bate, quando termina, um julgamento, É o martelo da justiça. Esse martelo, ele representa justamente o respeito e a ordem que tem que ter, diante do direito. E tem também uma espada, A moça lá, ela segura tanto a balança como a espada. E a espada representa o poder mesmo, a justiça, Então é o poder que a justiça tem para executar as regras, as leis, as normas. Então, fazer cumprir, Então, a justiça, ela serve para isso. A gente vai ver depois, quando a gente falar dos três poderes, que cada um tem o seu papel na sociedade, dentro da sociedade. E o direito está dentro do aspecto da justiça. Então, isso aqui é só para a gente, quando a gente vê essa imagem, a gente saber o que significa dentro do aspecto do direito. Vamos então falar um pouco agora sobre a questão do direito
na sociedade, na vida do cidadão, né? Na cidadania e os direitos. Olha, nos países ocidentais, quando a gente fala de países ocidentais, nós estamos falando aqui da Europa, da América, né? Então, a cidadania moderna, ela se constituiu, ela se formou, ela foi, né, se formando por etapas. Então, nós temos os direitos civis, né, no século XVIII, depois vieram os direitos políticos no século XIX, e depois nós tivemos os direitos sociais, que são conquistas, né, que estão dentro dos direitos civil e político. Então, surgiu então os direitos sociais, que são conquistas do século XX. Então, esse aí é um pouco aí a trajetória, né, de como foi que se deu esse processo aí do direito no mundo, né, principalmente aqui no Ocidente, através, então, dessas questões políticas, das questões sociais, né, que são relevantes aí, na qual, então, nós, seres humanos, temos que entender isso, né, o direito, ele está ligado com a dignidade da pessoa humana. O objetivo do direito é manter a dignidade da pessoa, né, para que seja feita a justiça, né, sobre aquilo que as pessoas fazem na sociedade. Se ela comete um crime, ela vai ser punida de acordo com o direito. Mas toda pessoa tem direito a um julgamento, né, tem que ter provas. Nós temos o direito, né, antes de mais nada, chamado presunção da inocência. Ninguém pode ser condenado sem prévia condenação, provas, né, de que a pessoa tem culpa, né, diante daquilo que fez. Então, quando a gente fala de cidadania, nós estamos falando dessa participação das pessoas, dos seres humanos, dentro do direito, né, na sociedade. É o que nós chamamos de direitos humanos, né? Então, quando a gente fala de cidadania e direitos, nós falamos de direitos humanos porque, claro, é claro também que houve muito avanço dentro da sociedade. Hoje nós temos os direitos também dos animais, né, dos seres, né, dos animais também. Mas os direitos humanos, nós estamos falando diretamente de alguns aspectos que a gente vai ver aqui para vocês perceberem o que está na órbita dos direitos humanos, o que circula, o que está ligado com os direitos humanos. Então, em primeiro lugar, o próprio direito. Então, todo ser humano tem direitos. É claro que quando a gente fala de direitos, nós temos também que olhar os deveres, né? Mas, quando nós estamos falando aqui dos direitos humanos, então, a princípio, antes de mais nada, todo ser humano que nasce, ele tem direitos, tá? Todos. Não importa sua cultura, sua raça, onde ele estiver, todo ser humano, ele tem direitos. Depois, que direitos são esses? Ele também tem direito à opinião. Então, todo ser humano pode dar sua opinião. Lembrando que opinião é uma questão muito pessoal. Hoje, dentro do próprio direito, nós temos que ter cuidado com as nossas opiniões, para que elas não se tornem opiniões falsas, que possam denegrir a imagem de alguém, né? Então, tudo isso aí também faz parte do direito. Mas nós temos, sim, que nós temos opiniões. É um direito do ser humano ter opinião. Outra coisa também, a cidadania, né? Então, ser cidadão. E ser cidadão chama uma outra palavrinha chamada participação. Então, o que é ser cidadão? Ser cidadão é participar da vida da cidade. Cidadão. Nós estamos falando aí das cidades, estados, lá na Grécia, quando começa, né, a falar da cidadania, dos direitos. Então, quando a gente fala de cidadania, nós estamos falando da participação, que é outro ponto aí, ó. A participação das pessoas, a participação popular. Tá bom?
Além da, então, se a cidadania, ser cidadão é participar da vida da cidade, né, então faz parte também, aí sim, a cidadania. Né? Então, o cidadão é aquele que participa da vida da cidade e, portanto, ele tem uma cidadania. Então, aí nós podemos falar da cidadania. E como eu disse agora há pouco, se nós temos direitos, é claro que nós temos também deveres. Então, os deveres também fazem parte da nossa vida. Nós temos que cumprir com nossos deveres e também, e aí sim, exigir nossos direitos. É claro que uma coisa não depende da outra, mas nós temos direitos e deveres enquanto, né, ser cidadão de uma cidade, de um país. E claro, tudo isso aí faz parte da vida da sociedade. A sociedade, né, ela abrange as instituições, como a família, como as questões da saúde, né, a instituição familiar, a instituição, no caso da educação, da saúde, os poderes que tem numa sociedade, né, tudo isso aí faz parte, né? Os partidos políticos, nada disso nós podemos fugir. Quem vive em sociedade, e todo ser humano vive, ele participa disso. Por isso a palavra todos. Todos nós. Não adianta você negar, fugir, não acreditar. Né? Não adianta. Ser cidadão, viver na sociedade, viver na cidade, somos todos nós que vivemos. Então, todos nós estamos aí com nossos direitos e nossos deveres. E é por isso que nós chamamos de quê para essa realidade? O povo. Quem é o povo? O povo, então, são pessoas que vivem dentro da sociedade, que fazem parte desse todo, é a grande maioria, né, da sociedade, são os trabalhadores, os agricultores, todo ser humano. Na verdade, todo ser humano. Mas a gente caracteriza o povo como os trabalhadores, as pessoas, né, que estão mais ali mesmo, que fazem, né, que constroem, né, a cidade, que constrói, então, a riqueza de um país. Né? E, claro, povo, a gente generaliza, né, mas nós somos pessoas, nós somos seres humanos e, como tal, nós temos direitos e deveres, porque nós precisamos de viver a dignidade humana. Então, são algumas palavrinhas-chave aí para a gente entender esse contexto do que é ser cidadão e também dos nossos direitos. Tá bom, pessoal? Agora, então, vamos pensar aqui, eu vou jogar para vocês aqui a seguinte questão. Acompanhe aí, ó. Afinal, depois de tudo isso que nós vimos aí, todas essas palavras aí, mas aí eu pergunto para vocês, tudo bem, nós sabemos, muitas palavras dessas nós já ouvimos falar, nós conhecemos, né? Agora, mas o que é ser cidadão dentro desse contexto? O que é ser cidadão dentro de um país? E aqui, então, começa, né, a nossa grande aventura aqui de buscar compreender, né, os nossos direitos enquanto ser cidadão dentro da cidade. Tá bom? Então, vamos partir da ideia do que é ser cidadão e aí a gente vai, então, trabalhando, pensando, refletindo sobre os direitos que tem esse cidadão. Então, vamos ver aqui, ó. Ser cidadão é ter direito. Beleza. Que direito? Em primeiro lugar, direito à vida. Nascer. Por isso que é polêmico quando a gente fala do aborto. Porque ser cidadão é ter direito à vida. Ter direito à vida é ter o direito de nascer. Mas é polêmico. É uma questão polêmica, complexa. Mas dentro do direito, todos têm direito a viver. A liberdade. Liberdade aqui não é só ir e vir, né? Liberdade de andar numa rua,
não estar preso dentro de uma cela. Mas é liberdade também de pensar, liberdade de escolher, né? E também a propriedade aqui é ter sua propriedade, a sua moradia digna, né, o seu terreno, a sua plantação. A igualdade perante a lei, esse ponto aqui também ele é bem ser destacado, porque será que a lei é igual para todos? Todos são tratados igual perante a lei? Então, são questões aí que a gente tem que refletir, né? Eu estou jogando para vocês para a gente pensar, para problematizar a questão mesmo. Então, tudo isso aí, o ser cidadão é ter direitos civis. O que é ter direito civil? Tudo isso aí faz parte dos direitos civis. Então, é um ponto que a gente vai depois aprofundar um pouco mais, tá bom? Sobre essa questão aí. Mas além do direito civil, nós temos também outro direito, que é o direito político. O direito político, quando a gente fala de político, de política, muitas vezes as pessoas não gostam, têm raiva, né? Dizem que política não tem nada a ver, que eles não querem saber de política. Mas, veja bem, é direito. E se você nega esse direito, você está perdendo direitos. Você não está compreendendo o papel da política na sociedade, né? Você está restringindo a política, a politicagem, né? Ou seja, está restringindo a política a uma condução errada daquilo que é para o bem comum. Então, é participar do destino da sociedade, é votar, não só votar. Quando a gente fala de direito político, a primeira coisa que vem na cabeça é ser eleitor. Mas não é só ser eleitor. Você pode também ser votado, você pode ser candidato. Você tem direitos políticos de escolher certas questões, né? Então, é importante nós entendermos também nossos direitos políticos, tá bom? É muito importante para a sociedade. E também nós temos outro direito também, que é os direitos sociais. Olha, tanto o direito civil como o direito político, eles não asseguram a democracia sem os direitos sociais. Então pode ter direito civil, pode ter direito político, mas os direitos sociais, ele tem que ser democrático. É o que assegura uma democracia. Por quê? Porque garante a participação do indivíduo, de cada um de nós, na riqueza coletiva. Quem é dono da riqueza do Brasil? Não é uma pessoa, não é um político, não é um grupo. Não. A riqueza do Brasil, de um país, ela é coletiva, ela é de todos. Porque todos produzem riqueza no país. Então, é o direito à educação, é o direito ao trabalho, à justiça, à saúde, para que tenha uma velhice digna. Todo mundo vai envelhecer. Tem uma aposentadoria. Então, são direitos sociais. Tá bom? É muito importante também de entender isso. E é sobre os direitos sociais que nós vamos dar um enfoque agora para vocês. Acompanhe comigo aí. O que são os direitos civis? Vamos começar pelo direito civil, né? São aqueles relacionados à liberdade individual. Então, lá no artigo 5º da Constituição, né, vocês estão vendo aí a Constituição Federal de 88, que é responsável, que garante esse direito, né? Que é a liberdade individual. O que quer dizer isso? Todos nós temos direito à liberdade, né? A liberdade individual. Então, ela é da pessoa, do indivíduo, tá bom? Mas o que diz esse artigo 5º? Só para vocês terem uma noção aí, ó. O artigo 5º vai dizer o seguinte, acompanhe comigo aí, que a Constituição Federal de 1988, né, vai ser um trecho dessa Constituição, a gente vai abrir agora ela para vocês aí, está até entre aspas, ó. E aí agora vocês vão ler comigo, ó, o artigo 5º. Leem comigo aí.
todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de nada, de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, o artigo 5º garante todos esses direitos para nós. Então, esses são direitos civis. Entendeu? Está na Constituição, no artigo 5º da Constituição. Então, vamos agora fechar a Constituição nesse artigo e vamos ver o que vai nos orientar aí, ó. Esses direitos, então, ele tem por objetivo garantir o quê? O relacionamento entre as pessoas, para que seja baseado na liberdade da escolha dos rumos da sua própria vida. Ninguém pode decidir por mim os rumos da minha vida, da minha história, a minha profissão, o meu local de moradia, a religião, a escola dos meus filhos, para onde eu quero viajar, né? O respeito pelas minhas escolhas. Então, o direito civil é isso. É tudo isso aí, pessoal. Ninguém pode escolher por mim. Eu tenho direito. É o meu direito civil, de ser civil. É por isso que tem o direito militar, né? A gente separa aqui o militar do civil, né? O da farda, né? O militar. Então, eles têm os direitos militares. Mas eles também têm os direitos civis, apesar de serem militares. Né? Mas a grande maioria da população, né, nós vivemos aí com os direitos civis. Todos esses direitos aí, ó. Tá bom? E agora vamos ver um pouco também sobre os direitos políticos. Os direitos políticos, pessoal, vocês podem ver comigo aí, ó. E como eu falei, ele está ligado com a participação das pessoas na sociedade. Né? Essa participação do cidadão. Ele participa de quê? Do governo da sociedade, a participação no poder. Então, o poder, o que é o poder dentro da política? Não é o poder de mandar no outro, é o poder, né, da relação. Por isso que nós temos aqui, ó, os poderes. Né? Nós temos 3 poderes na República, né, que é o poder legislativo, que são aqueles que fazem as leis. Nós temos o poder judiciário, que é aqueles que aplicam as leis, e nós temos o poder executivo, que são aqueles que administram o país, a cidade ou o estado. Então, tanto a nível municipal, nas cidades, a nível dos estados, como o estado do Amazonas, como a nível de país, o Brasil, existem esses 3 poderes lá. Né? Aqueles que fazem as leis, aqueles que aplicam as leis e aqueles que executam as leis. Tá bom? Então, mas o que são então os direitos políticos? Para a gente agora refletir sobre esses 3 poderes aí, ó. É a possibilidade de fazer manifestações políticas, organizar partidos, votar e ser votados. Então, toda vez que nós somos atingidos nos nossos direitos, nós temos que fazer, então, essas manifestações políticas, ordeiras, né? Você vê por aí as pessoas paralisando, indo com faixas para a rua. Quando é uma coisa organizada, é um direito, né? O que mais, pessoal? O exercício desse tipo de direito, né, que é o direito político, vamos continuar aí, ó. Confere o quê? Confere legitimidade à organização da sociedade. Então, quanto mais a sociedade está organizada, mais ela está legitimada. Então, é um compromisso de pessoas e grupos com o funcionamento e os destinos da coletividade, ou do coletivo, né? Quem exerce esse tipo de poder político, normalmente, dentro de uma sociedade, são os partidos políticos. Vocês sabem quantos partidos políticos nós temos no Brasil hoje? Vou mostrar para vocês aqui uma tabela, só para vocês terem uma ideia. Aí estão todos os partidos políticos, tá bom? Depois vocês podem pesquisar cada um deles, qual o objetivo deles, o que eles defendem, qual a ideologia desses partidos. Cada um tem a sua história e cada um tem
aquilo que defendem. Podem ler que vocês vão saber né, sobre esses partidos aí. Até para você escolher um partido depois, né? Se você quiser se candidatar. Mas o que são direitos políticos, então? Eles conferem à população, de acordo com a Constituição Federal, que está lá no capítulo 4, né? O sufrágio universal, direito de votar, o voto direto e secreto, e a participação em plebiscitos, referendos e iniciativas populares. É por isso que o voto é secreto. Ninguém sabe do nosso voto, né? Ele é secreto, tá bom? E agora vamos fechar agora falando sobre os direitos sociais, né? O que são os direitos sociais? Nós já falamos um pouco sobre eles, mas a gente vai aqui fazer aqui mais um apanhado, né, para a gente entender que é tudo aquilo que, né, que foi construído historicamente. É o produto das relações e conflitos de grupos sociais em determinados momentos da história. Normalmente, os direitos sociais, eles são fruto de lutas de classes, né? Dos trabalhadores, pelo direito ao trabalho, por exemplo, né? O direito também que nós vamos ver aí agora, ó. Os trabalhadores, principalmente os trabalhadores. Então, vamos ver aí, ó. Eles nascem dessas lutas dos trabalhadores. Pelo salário digno, por exemplo. Não pense que o salário é algo à toa, né? Tem que ser fruto da riqueza do país. Então, moradia, saúde, alimentação, tudo isso são direitos sociais que são fruto de conquistas. Tá certo? E o que mais nós temos aí? Vamos ver aqui, ó. Aí, ó, uma ideia, né? Do que é o movimento, ó. Vocês podem se organizar para fazer o movimento social. Só uma ilustração para a gente entender, né? Como é que funciona aí. E na Constituição? Então vamos ver na Constituição. Ó. No Brasil, os direitos são garantidos na Constituição. E tem dois títulos. Dois títulos. Vamos ver qual é o primeiro título aí, ó. Direitos e garantias fundamentais. Então, direito a Estado, a viver no Estado, a garantir a vida dos seus indivíduos com dignidade, e também a ordem social, que é uma necessidade para o estabelecimento de uma sociedade capaz de perpetuar-se no tempo, né? Então, esses dois direitos fundamentais, eles estão aí para que o cidadão viva com dignidade na sociedade. E onde é que nós podemos encontrar isso? Vamos abrir de novo a Constituição? Nesse artigo 6º aí, ó, que diz que sobre as séries de direitos sociais, né? Então, isso vai definir a essência daquilo que a nação se compromete a garantir. Todos os direitos nossos estão nessa Constituição aí. Todos, pessoal. Você pode abrir e tudo está aí na Constituição Federal de 1988. Tá bom? E aí, entre eles, para a gente finalizando aqui, quais são esses direitos fundamentais do ser humano? De qualquer sociedade humana. Direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação, tomar café, almoçar, jantar, ter um trabalho digno, ter uma moradia para viver com sua família, um lar, né, que nós chamamos, o lazer, não só trabalhar, mas também ter o seu lazer, uma segurança, né, para garantir lá a vida das pessoas, previdência social, né, para se aposentar quando ficar velho, não poder mais contribuir, não ter forças de trabalho, proteção às mulheres, né, a maternidade, a infância e adolescência, e da assistência a todos aqueles que estão desamparados, né, que por algum motivo na sociedade, né, vivem, que é uma grande maioria da população, na pobreza. Tudo isso aí a Constituição ampara. Nós temos muitos direitos, precisamos conhecê-los para que nós possamos exercer tanto nossos direitos como nossos deveres. Ou seja, nós vamos ser verdadeiramente um cidadão e uma cidadã
aí do lugar onde a gente mora, na cidade, no nosso estado, no nosso país. Tá certo, pessoal? Entendido? Então, até a próxima.